Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e subjetividade, ou seja, quais as relações entre a verdadeira espiritualidade, entre a espiritualidade tradicional e a subjetividade, ou seja, subjetividade entendida como aquele espaço íntimo do indivíduo, onde ele instala suas opiniões, como ele se relaciona com o mundo social ou com o meio em que ele vive. E você deve estar se perguntando o seguinte: por que é importante falar sobre isso, ou qual é a relação, ou qual é a, digamos assim, a essência de se falar sobre isso num canal que traz sobre tradição, um canal que assim, em geral, mais informativo do que vai tratar sobre questões pessoais, individuais, etc. E agora você vai entender o porquê disso. É o seguinte: muita gente tem dificuldade em compreender o que é espiritualidade e o que pertence ao domínio do sensorial. Muita gente tem dificuldade de entender porque a sua opinião pessoal ela não tem tanta importância, ou a mesma importância, por exemplo, do que uma fonte tradicional. Então, essas confusões fazem com que as pessoas tenham uma visão bastante nebulosa, bastante desordenada do que seja a espiritualidade verdadeira. E esse fenômeno ele é observado não só, digamos assim, no campo da espiritualidade, no campo da religião, como é observado também nas relações sociais, né? Hoje em dia você tem um individualismo crescente, né? As pessoas são cada vez mais individualistas e você tem uma supervalorização da experiência pessoal, né, em relação aos dados que são transmitidos pela tradição. E essa é uma característica muito perigosa, né, no sentido de que a opinião de qualquer um vale. Então, assim, se você tem uma fonte tradicional, você tem, por exemplo, lá uma coleção de escrituras que são consideradas sagradas, né, e você tem um único indivíduo que emite uma opinião contrária àquela fonte, é considerado que a opinião desse único indivíduo é suficientemente forte para combater aquela fonte ou para desmentir aquelas fontes, né? E isso parte de uma série de equívocos, né? Então, entre esses equívocos, nós podemos dizer, por exemplo, a questão lá da época da reforma, né, do livre-exame, a questão do igualitarismo, ou seja, todo mundo teria a mesma capacidade de interpretar, todo mundo teria a mesma capacidade de dar opiniões sobre tudo, né? E as experiências de um indivíduo que não consegue, às vezes, distinguir muito bem entre o que é o seu campo sensorial ou o que são as ilusões que se apresentam a ele e o que seriam verdades de natureza transcendental, né? E aí nós vamos ter uma série de questões que precisariam ser tratadas e esclarecidas. Então, por exemplo, o que vem a ser a tradição, né? Por que a tradição ela não é produto individual e por que as experiências subjetivas, ou seja, as experiências do indivíduo, elas não são suficientemente fortes para fazer tradição. E, ao mesmo tempo, porque alguns indivíduos, ou porque a experiência de alguns indivíduos podem ser consideradas revelações ou dados que fazem a tradição e que são relevantes para a tradição, né? Então, primeiro ponto que nós temos que tentar analisar: tradição é algo que é recebido, né? Então, não pode existir uma tradição legítima de fonte humana, né? A tradição ela é sempre supra-humana. Então, ela parte daquelas experiências, né, que estão relacionadas à intuição suprarracional.
né? Então, um indivíduo ele tem uma intuição suprarracional, e essa intuição suprarracional ela vai necessariamente concordar com a razão, né? Ela vai ser suprarracional e não irracional, né? Ela vai ter uma abrangência de características universais, né? Ou pelo menos características de abrangência, digamos assim, universais dentro do campo daquela tradição a qual pertence aquele indivíduo, e também ela necessariamente concorda, né? Ela tem que ser consonante com dados anteriores da tradição. Ou seja, nós estamos falando de critérios muito objetivos, muito claros, né? Em outras palavras, o indivíduo ele não pode ter uma revelação cujos dados sejam contrários à tradição, né? Ele não pode ter elementos na sua exposição que, por exemplo, desmintam todo o anterior, né? Que estejam em oposição frontal àquilo que foi transmitido anteriormente. E, ao mesmo tempo, essa revelação ela não pode ser individual, no sentido de que só aquele indivíduo chegou àquelas conclusões. E aí, o caráter que eu disse da questão da universalidade, ou seja, precisa haver coerência, uma coerência universal, uma coerência com certos dados, com certos princípios que seja consonante, ou seja, que concorde com os dados de outros indivíduos, de outras revelações e de outras tradições, né? Então, vocês vejam que tem uma característica muito objetiva, muito própria, muito clara. Você tem leis bastante precisas em relação a isso, né? Então, quando nós falamos de leis muito precisas, né, e nós falamos de, por exemplo, concordância com leis universais ou com tradições universais, quando nós falamos de racionalidade, de suprarracionalidade, né? Suprarracionalidade como não podendo estar contra a razão, né? Mas sim acima da razão. Então, nós estamos falando que a subjetividade, ou seja, que as características individuais de uma dada revelação, ou que as características individuais de sábios que vão sendo acrescidas à tradição, né? Por exemplo, um determinado sábio tinha uma preferência por um tal assunto, um outro tinha uma preferência por um tal outro assunto, e às vezes um ou outro discordam em algum ponto. Então, quer dizer, mesmo essas características de individualidade, elas não podem estar acima do teor geral daquela mensagem que é apresentada. Então, em outras palavras, o domínio individual, né, as características individuais para a tradição como um todo, elas são, digamos assim, irrelevantes, né? O indivíduo, o que importa numa tradição não é o indivíduo, não é o individualismo, não são as características do indivíduo, mas sim aqueles dados que são consonantes com a mensagem geral da tradição, né? E aí você vai ter uma série de fontes, né, tradicionais. Então você vai ter escritura sagrada, sagrada tradição. A sagrada tradição, ela geralmente é transmitida oralmente, mas esse oralmente, depois de um determinado período, ele passa a ser registrado por escrito, então já não é mais tão oralmente assim, né? E isso, de uma certa forma, previne que haja por aí uma série de charlatães que vão dizer que eles inventam uma coisa e dizem que é tradição oral, né? Como acontece tanto hoje, por exemplo, o budismo é infestado por isso, né? Qualquer indivíduo que não entendeu nem o teor geral da tradição diz, isso é uma tradição oral. Ele inventa uma coisa e diz que é uma tradição oral, mas hoje não é mais possível fazer isso. Aliás, há muitos séculos já não é possível fazer isso, porque as bases da tradição oral elas foram fixadas por escrito, né? Então, nós podemos dizer que essas características individuais, elas não são
o ponto focal de nenhuma tradição. Elas não podem estar contra as bases escritas da tradição. Uma tradição oral ela não pode ser contrária à tradição escrita, às Sagradas Escrituras ou coisa assim. Então isso é um sinal de falsificação, é um sinal de que aquilo realmente não é uma tradição, aquilo é uma invenção. Então o campo do subjetivo, o campo do indivíduo, o campo das sensações do indivíduo, nunca pode, numa tradição autêntica, estar por cima, estar além daquilo que está fixado na tradição. Então, hoje, como eu disse no começo do vídeo, há um individualismo crescente, um individualismo moderno é muito forte. As pessoas pensam muito em termos de individualidade e em termos de subjetividade. Mas essa individualidade, essa subjetividade, em geral, tendem a perverter as características da tradição. Então as pessoas passam as suas experiências subjetivas, as suas experiências pessoais, como se fossem verdades tradicionais. Ou o sujeito tem determinadas experiências que estão no campo sensorial e ele ilusoriamente diz que aquilo é uma experiência espiritual. Como eu cheguei a citar lá no vídeo sobre alucinógenos, a pessoa tem uma intoxicação, tem uma alucinação, tem um delírio provocado por agentes químicos, e acredita que aquilo é uma experiência espiritual, sendo que a experiência espiritual ela está além desse campo sensorial. Não tem a ver com essas experiências sensoriais, não tem a ver com as sensações, não tem a ver também com as emoções. O sujeito histérico ou conduzido a uma sensação de superexcitação química ou uma superexcitação de origem emocional e etc. Então, essas experiências sensoriais elas não podem ser confundidas com as experiências verdadeiramente espirituais. A subjetividade, ela só é válida dentro do campo da tradição se ela é consonante, se ela concorda com os dados objetivos da tradição. A tradição ela tem leis muito bem delineadas, ela tem uma coerência interna muito grande. Então essa coerência interna ela não pode ser subvertida por uma subjetividade que tenta de alguma forma substituí-la, que tenta de alguma forma minimizá-la. Aliás, mesmo se nós estamos falando no campo da filosofia, lá já o Platão ele diz, por exemplo, que existem duas formas de você estabelecer juízo sobre as coisas. Então, você pode ter uma doxa, ou seja, uma opinião, e você pode ter episteme, ou seja, conhecimento. Uma é influenciada pela subjetividade, pelas emoções, pelos sentidos, e etc. Doxa, opinião. Episteme já deve ser formada a partir de dados dos sentidos, mais dados que devem ser analisados e interpretados adequadamente para que se forme um conhecimento seguro daquilo que se está analisando. Então, essa confusão entre doxa e episteme, entre opinião e conhecimento, hoje promove uma série de equívocos. As pessoas caem nesses equívocos e se iludem achando que esses equívocos são a verdade, que esses equívocos eles estão cobertos de razão, quando na verdade a pessoa está apenas se iludindo. Ok? Eu tentei fazer aqui um apanhado geral da coisa, é um assunto bastante amplo, nós teríamos que analisar aí o que é propriamente subjetividade, objetividade, o que seria válido no campo da subjetividade de se dizer que é um dado válido para a tradição, por que a tradição ela é supra-humana, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser analisadas, mas o tempo aqui é curto, as pessoas às vezes não assistem, nosso canal não é um canal que vá ter assim, um grande número de interessados, de inscritos, porque não é um canal sensacionalista,
não é um canal que promove briga na internet, não é um canal que tem como objetivo ficar polemizando, né, ou brigando, ou expondo as pessoas, ou ridicularizando, nada disso. Então, infelizmente a maioria das pessoas gosta disso, né, então o nosso canal não tem a pretensão de ser um enorme canal, justamente por causa dessas características. Mas espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado a esclarecer aí esses pontos. E se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, clique lá no sininho para você receber as notificações, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, e eu vou deixar aqui na descrição os links para você poder adquirir os meus mais recentes livros, estão lá em e-book, né? E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua atenção, um abraço e tchau!